Olá, você está acompanhando a programação da Rede Sempre. Hoje nós estamos aqui no Pode Eleger e eu vou conversar com o Gutierrez Barbosa, ele que é coordenador nacional do setor interreligioso do PT, o Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo, Gutierrez, aqui à Rede Sempre. É um prazer recebê-lo, uma honra poder conversar com você. Boa tarde, Patrícia. Fico muito feliz de ser recebido por você, com toda essa alegria e todos os ouvintes, né, telespectadores da Rede Sempre, uma TV importante que cumpre um papel na comunicação, de informar com qualidade. E me honra muito ser convidado. Já faz um tempo, né, que você aqui. Já, a gente E vem convidando o agora, Gutierrez aqui, já tem um e tempo. agora deu certo e a gente está aqui à disposição. Parabenizo também pela iniciativa do Pode Eleger. Essa coisa do podcast tem chamado a atenção, né, das Tem sim, pessoas. eu Isso acho é que o importante. público hoje ele já está assim, na expectativa de quem vai chegar aqui essa semana. Eu Pode Eleger tem esse nome de propósito, né? Pode eleger, será que eu posso eleger? Será que eu não posso? Eu preciso pensar sobre isso, né? Não dá para chegar na urna e votar no amigo de alguém. Isso. Precisa ter um relacionamento político, né? Compreender a política. Você não acha, Gutierrez? Exatamente, e a gente tem que saber que o momento eleitoral não é um momento, é um momento importante, que o nosso voto ele decide as eleições e decide os destinos. Nesse caso, deste ano, das eleições que são em caráter nacional, ela decide os destinos do nosso país pelos próximos 4 anos, em que nós vamos votar para presidente, decide o destino de qual Senado que nós queremos. É um Senado conservador? É um Senado que está antenado às pautas sociais? Qual é o Senado que a gente quer? E esse ano são 2 senadores. É uma eleição de 6 votos, né? Um presidente, 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual e um deputado e um governador do estado. Então, são Então, são seis pessoas, né? seis Que vão pessoas que ser vai levadas ao poder pelo voto popular. pelo voto popular, porque são os representantes legítimos do povo. E o Brasil, a gente tem que ressaltar isso. É uma democracia aprimorada que nem nos Estados Unidos tem um sistema eleitoral tão eficiente. A direita quer o tempo inteiro é, destruir a nossa democracia, como fizeram um atentado, questionar a eleição, mas é uma eleição limpa. Outros países têm copiado o modelo brasileiro, porque é um sistema limpo, um sistema eletrônico, que você sabe o resultado das urnas, você termina de votar 5 horas, quando é 7 horas a gente já conhece já o novo presidente do país. Isso é inovação, né? E transparência. Transparência e porque as instituições estão funcionando. Então a gente precisa muito saber. Eu acho que é importante essa pergunta porque as pessoas precisam saber quais são os projetos que estão em disputa no país. É importante que quanto mais as pessoas estejam informadas, formadas, por isso que um podcast como esse tem um papel fundamental na formação das pessoas, porque a comunicação ela precisa ser usada. Eu sou pedagogo e a gente, quando a gente vai para a sala de aula, ou seja, nos espaços também não formais que faz educação, a gente se preocupa sempre com aquilo que Paulo Freire disse, né? Formar para transformar a vida das pessoas, transformar o mundo. Então, quando a gente vai votar, também é um exercício de transformação daquilo que a gente quer. A gente precisa estar formado sobre qual é o deputado. Esse deputado, ele está olhando para as causas sociais ou quando ele chegar lá, nós temos aí a pauta da fim da escala 6 por 1, que vai atingir milhões de brasileiros. Nós tivemos uma lei importante, que é a consolidação das leis trabalhistas, na época do período da Era Vargas no Brasil, e que precisa ser aprimorada. Naquela época foi instituído o FGTS, foi Vários direitos dos vários direitos dos trabalhadores trabalhadores, gozam passar a ter hoje, né? uma carteira de né, reconhecido como trabalhador, ter os seus direitos garantidos, o INSS, o sistema previdenciário. E agora chegou a hora de pôr fim à escala 6 por 1, porque ninguém merece passar 6 dias trabalhando e só ter um para poder gozar de ir na igreja, de ir no cinema, de ir no shopping, de visitar sua família, Verdade. de cuidar da saúde. Um dia para poder fazer tudo isso, tá, é impossível. Você tem que ter no mínimo 2 dias. Por isso que a gente está aí. É verdade. Olha, eu estou conversando aqui com o Gutierrez Barbosa, ele que é coordenador do setor interreligioso do PT, tá? Hoje saiu uma matéria no site da Rede Sempre, inclusive, com o título Evangélicos concentram forças na justiça social. E é uma entrevista aqui com o Gutierrez, a quem a gente convidou
para estar aqui conosco hoje, falando um pouquinho sobre o segmento evangélico, né? Você é de todo o setor interreligioso, ou seja, todas as religiões são agregadas nas políticas sociais dos governos do PT. A gente sabe disso. A matéria está aí no site, confere aí no site. Mas fazendo esse recorte para os evangélicos, né? Porque a gente tem percebido uma certa movimentação, né, Gutierrez, do próprio Partido dos Trabalhadores, do setor interreligioso, através do núcleo de evangélicos, que eu sei que vocês têm em cada capital, né? Vocês têm várias unidades, inclusive, do núcleo. Eu queria começar falando um pouco com você sobre esses encontros. Você tem passeado por todo o Brasil. Teve recentemente com a deputada Benedita, né? Que é candidata ao Senado, pré-candidata aí pelo Rio de Janeiro. Como foi? Como tem sido para você o seu olhar do setor evangélico, desse segmento evangélico dentro do PT? Patrícia, fé e política são totalmente conciliáveis. E o PT, ele nasceu na década de 80, eu faço sempre questão de dizer isso, que é importante as pessoas que estão nos ouvindo, que o PT foi criado dentro das igrejas. Ah, Gutierrez, dentro das igrejas foi. O PT, não utilizando o púlpito como fé, como um palanque eleitoral. Nós, meio sindical na época, Lula sindicalista, católico sindicalista, muita gente associada à cultura, movimento cultural ali contra a ditadura militar, o pessoal da universidade naquela época e as comunidades eclesiásticas base da Igreja Católica. Esse era o cenário, né? Da década de 80, a gente vivia Já uma ditadura buscava justiça militar social. e a gente buscava a justiça social, o direito dos trabalhadores, libertar o país daquele sistema brutal que a gente viveu, um período sombrio da nossa história, 20 anos de ditadura. E o PT nasceu disso. Então, o PT sempre teve uma relação com... Na carta do Lula, que é importante que as pessoas pesquisem, na carta de fundação do PT, havia na carta de fundação do PT o respeito à laicidade do Estado. O Estado, enquanto ente, ele não tem uma religião oficial. O Brasil deixou de ter uma religião oficial na Carta Magna de 1889, quando o Brasil se tornou república, já não tinha uma religião como oficial. Mas o brasileiro, ele sempre é carregado pela fé, pela religiosidade. Seja o povo católico, aí a gente viu, na década de 80, a maior parte da população católica. Os evangélicos, nosso segmento evangélico, hoje eu sou vice-presidente da Igreja Batista Nazaré, mas minha família é toda da Assembleia de Deus. E, inclusive, fez aniversário essa semana na igreja que eu nasci, né, que eu fiz parte da minha família, 42 anos de existência. Lá nasceu na época da ditadura militar, no final da ditadura militar. Então, você percebe que o segmento evangélico cresce, mas a população brasileira em si é muito religiosa, seja católica, seja evangélica, seja dos terreiros, seja budista, seja judaísta. Mas sim, nós temos o Estado não, o Estado precisa ser um ente que preze pela justiça social, que é um princípio basilar do cristianismo evangélico. Eu muito me orgulho de ser evangélico, de ser de esquerda, de ser do PT, que é outra coisa que a gente precisa ir desconstruindo, né? Ao longo do tempo, o PT, nas suas práticas, desde a sua fundação, instituiu políticas públicas que é muito parecido com aquilo que Jesus pregou na época. Você acha que esse é um dos fatos que a gente vê cada vez mais evangélicos participando, não só do Partido dos Trabalhadores, mas participando de uma visão mais progressista, uma visão que realmente abraça o presidente Lula hoje? Tem uma coisa que a gente precisa dizer para você que está nos ouvindo. Algumas verdades, né? Informações importantes. Em 2002, a maioria do povo evangélico votou em Lula para eleger Lula. 2002. 2006, a maioria do povo evangélico votou em Lula para reeleger. 2010, a maioria do povo evangélico votou em Dilma para eleger a primeira mulher presidente. 2014, nós empatamos entre os evangélicos. Começou uma onda da direita no Brasil. E uma compreensão totalmente voltada para o ódio. E isso atrapalhou demais então esse crescimento. Então você percebe que é nessa eleição de 2014 que começa essa curva, manipulação do evangélico, porque é notório isso, né? Não houve no Brasil nenhuma outra religião que se deixasse
tanto a mercê dessa manipulação, né, de ideais, né? Você vê que muitos evangélicos hoje, às vezes, não vão votar no presidente Lula, mas não podem falar abertamente sobre isso, com medo do que acontece, porque foi daí que veio esse ódio maciço aí, essa divisão, usando a religião como ferramenta Isso. para. E isso diferencia da nossa forma. Porque nós não tínhamos um trabalho focado de entrar na igreja evangélica para vender um projeto para o país. Não, nós temos um projeto de nação Que e cabe que todo cabe mundo, todo né? mundo dentro desse projeto de nação. E esse projeto dialoga com o segmento evangélico porque você parte do princípio que é aquilo que Jesus deixou de ensinamento para nós, para dar de comida ao pobre, né? Dar lugar à viúva, ao pobre necessitado. Onde Jesus andou, ele deu vida às pessoas invisibilizadas. Seja a mulher, seja o jovem, seja a criança, seja a pessoa com deficiência. O tempo inteiro, se Então, você analisar, a gente praticamente então, está falando aí de uma década, né? De muita manipulação muita de manipulação. ideias, Muita manipulação. mas eu percebo uma certa reação agora, né? Aí é Tem isso que eu muitos queria. evangélicos na internet, muitos Sim, evangélicos dizendo assim: a igreja não tem dono, a igreja nem é bolsonarista, nem é lulista, é a igreja de Jesus. Acho que isso já é um discurso que vai sim, contra essa coisa de colocar os evangélicos como se eles fossem, digamos assim, limpar a nação de tudo que não presta, como se outros posicionamentos diferentes dos evangélicos não fossem validados por um Estado laico. Afinal de contas, as religiões elas devem, né, fazer o seu papel dentro daqueles que se colocam adeptos a elas. Mas imagina se a minha casa tiver que ser regida pelas leis da sua religião. Não poderia ser assim. Seria muito pior. Isso é terminar com a ditadura, com a sim. democracia. Isso é uma ditadura. Exatamente. A gente faz essa. E a gente não quer fazer essa disputa de tirar a igreja do bolsonarismo para a igreja ser do lulismo. Não, não é A essa igreja disputa. continua de A, Cristo, a né? igreja ela tem a centralidade dela, a crença. As pessoas vão para a igreja, eu vou para a igreja, você vai para a igreja. As pessoas que estão nos assistindo vão para a igreja para cultuar a Deus, para elevar a nossa crença, a nossa comunhão, a nossa oração, a nossa adoração. Como a Bíblia diz, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ele não disse adorarão a Lula, adorarão a Bolsonaro, adorarão. Não é que está no centro. Só que a gente, ao perceber isso, em 2014, nós criamos o núcleo de evangélicos para organizar. Porque também, ao mesmo tempo, o que está em disputa, por isso que eu chamo a atenção para o início do programa, o que está em disputa esse ano é a disputa de projeto político. E nós precisamos conversar com as pessoas. É diferente de disputar dentro da igreja a matriz teológica da igreja. Nós não queremos discutir matriz teológica. Quem é melhor, se é a Batista, se é a Assembleia de Deus, se é a Universal do Reino de Deus, se é a Adventista, se é a Igreja de Deus, se é a Renascer em Cristo. Não. Se é a Igreja Lagoinha. Não, nós não queremos fazer essa disputa. Nós queremos conversar sobre projeto de país. E aí a pergunta que você faz. Nós realizamos 4 encontros de evangélicos no PT. O setorial interreligioso, como você disse, organiza bases religiosas. Nós temos muito bem organizado o núcleo de evangélicos, o núcleo de católicos, agora o núcleo também de matriz africana, núcleo de espíritas, todos os núcleos de fé. Mas no segmento evangélico, nós percebemos que a adesão nossa dentro do segmento evangélico, ela é muito grande. Nós fizemos aquele encontro em junho, em Brasília, que foi o 4º encontro. De lá para cá, nós já fomos no Rio de Janeiro, fizemos um encontro lá organizado pelo Conselho Nacional de Comunidades Evangélicas, que reuniu lá a nossa próxima senadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. E a gente tem uma identificação, nós temos deputadas, uma bancada, nós merecemos ter uma bancada também comprometida com o Brasil e que, ao mesmo tempo, respeite a religiosidade das pessoas. Nós temos Benedita, nós temos Elisiane Gama, candidata novamente à reeleição no Senado
pelo estado do Maranhão. Nós temos a Camila Jara, que é deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, candidata à reeleição evangélica. Nós temos a irmã Gisele, Mato Grosso do Sul, foi candidata a governadora na eleição passada evangélica. Nós temos a irmã Néia, vereadora por Belém. Nós temos o pastor Wellington, candidato a deputado federal em Alagoas. O Rafael Lima, em Santa Catarina. Nós estamos com uma nação evangélica também disputando os espaços de poder. Nós temos mais de 600 vereadores espalhados no Brasil evangélicos. E se você perguntar, Patrícia, esses vereadores não se elegeram por ser evangélico. Eles se elegeram por defender a justiça social. O exercício do mandato deles é focado não nessa defesa de transformar o púlpito, a igreja, como um local de voto. Eu conheço muitos vereadores que se elegeram, são evangélicos, mas nem disputam essa narrativa de o fato de ser evangélico estar na política. Então a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente trabalha o evangelho, porque o evangelho é uma coisa séria. Lula não vai se batizar, eu costumo dizer isso. Lula não vai se batizar nas águas do Rio Jordão para fingir de crente. Lula é católico. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Não vai ser partido político que vai convencer ninguém. É por isso que o nosso principal opositor força a barra, pesa a mão. E muitos evangélicos, Patrícia, estão nos procurando. Muitos pastores de igrejas conhecidas no Brasil estão nos procurando. Porque já estão cansados dessa política do ódio, de matar. Nós tivemos um tesoureiro, eu sempre digo isso também, um tesoureiro do PT, ao fazer um aniversário com um bolo, foi assassinado. Nós não podemos viver num país que mata as pessoas por sua identidade política. As pessoas têm direito de ser. Se alguém quer votar em Bolsonaro, paciência, faz parte da democracia. Mas não bota o dedo na cara do outro, não. Porque a hora da eleição é a hora de debater ideias. Quando os fariseus vieram para apedrejar a mulher, que naquela época a lei considerava que a mulher adulta precisava ser apedrejada, Jesus disse, não, mudou aqui. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E todos eles baixaram a guarda e saiu. Então nós não podemos apedrejar ninguém. E eu, inclusive, tenho uma postura de que a gente precisa conquistar as pessoas. Para conquistar as pessoas, esse é um ano importante. Conversar as pessoas, convencer sobre o projeto de país. Olha, eu queria falar sobre isso, porque nós estamos aqui há quase 20 minutos falando de política, né? A política nossa de todo dia. Eu tenho o pão nosso de cada dia. A política está ali na nossa vida. Na hora que você entra no mercado, na hora que você vai no posto de gasolina, na hora que o seu filho tem uma boa assistência educacional pública, uma assistência educacional uma assistência médica pública. Então, o que é necessário mesmo é que as pessoas observem o fruto desses últimos governos. A vida melhorou? Os planos que eu pensei para os meus filhos, criança, eu consigo realizar hoje com esses filhos na universidade, né, com os projetos do governo, com as escolas técnicas. Os evangélicos, de uma certa forma, não aqui generalizando, mas muitas pessoas, né, em situações difíceis, vivendo, por exemplo, às vezes em periferias, estão dentro das igrejas e foram altamente beneficiadas nos últimos anos com projetos sociais, projetos de política pública. E nenhum desses projetos ali para acessar tem algum rótulo de quem é católico, de quem é evangélico. Os projetos são para o cidadão brasileiro, né? Isso quando a gente fala das pessoas hoje que dependiam de uma oportunidade pública para acessar uma faculdade. Mas a gente também fala de muitas pessoas que talvez até pudessem, né, ter pago na faculdade, mas que também foram beneficiados pelo ProUni. A gente sabe que o ProUni não foi só para quem não podia pagar, né? Muitas pessoas que poderiam estar pagando, mas que tirariam recurso, né, com sacrifício, a classe média ali apertada, e muitos filhos entraram nas universidades de todo o país ali pelo ProUni. E católicos, evangélicos, cidadãos de religiões de matriz africana, todos foram beneficiados, de modo geral, nos últimos governos com políticas públicas, não é isso? É isso. E eu concordo com você e quero dialogar
com o nosso segmento evangélico. Nós precisamos conversar com as pessoas sobre o projeto do país que a gente quer. Porque as pessoas querem tudo isso que você acabou de dizer. Nós fizemos agora o Move Brasil, que é um programa de financiamento, mais de 1 bilhão injetado na economia de transporte por aplicativo. Essas pessoas que trabalham no transporte aplicativo, elas precisam ter um incentivo para poder renovar sua frota, para trabalhar com dignidade. São as novas formas de se fazer o trabalho que precisa ser aprimorado. Nós precisamos dizer, nós precisamos conversar com os evangélicos numa outra perspectiva. Numa perspectiva de reconhecer o trabalho que foram feitos pelos governos do PT no que tange a justiça social, mas com um olhar para frente. Quais são os desafios que nós temos para frente? O jovem que recebeu o ProUni, ou que financiou o seu estudo pelo FIES, ou que já se formou, ele quer mais. Nós reduzimos a pobreza no país. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome pela segunda vez. Nós fizemos recentemente o Gás do Povo. Nós tiramos o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. São coisas que impactam diretamente a vida do povo, mas nós precisamos olhar sobre os desafios que estão colocados na frente, e os evangélicos têm um papel fundamental. Lula recentemente indicou o ministro evangélico, porque reconhece também na força do segmento evangélico, não por ser evangélico, mas porque a pessoa evangélica, ela é digna de construir, ela não pode ser usada como massa de manobra, como a direita e a extrema-direita utilizou a igreja como massa de manobra nos últimos 10 anos. Qual foi o projeto que o Temer, ao fazer o golpe contra a Dilma, e agora mais recentemente o Bolsonaro governou, qual foram os projetos estruturantes que deixaram? Então essa reflexão, Patrícia, nós vamos caminhando para o final, mas dizendo para as pessoas que essa reflexão precisa ser feita. Os evangélicos, nosso segmento evangélico, tem total capacidade de dizer também para o presidente Lula qual é o país que nós queremos. Nós avançamos muito e precisamos de mais. É o que nós precisamos de mais? Interessante tudo que você está falando, porque, inclusive, às vezes a gente vai falar e lembra de projetos muito primários, né? Lembra da Minha Casa Minha Vida, lembra de coisas muito corriqueiras. Bolsa Família. Mas olha o que você trouxe. Você, além da geração de emprego, tem essa percepção da geração de renda. Porque muitas pessoas hoje estão em outras áreas, por exemplo, o Uber mesmo. Quando vem um projeto para facilitar a compra de um carro novo, para pessoas, né, exercerem, é o que o brasileiro quer hoje. Ele quer, não estamos aqui defendendo, né, o modelo de Uber, mas às vezes a pessoa opta por aquilo ali. Ela entendeu, o mundo mudou, as pessoas mudaram, ela entendeu que aquilo é bom para ela. O que o governo faz? Viabiliza condições, ela tem um carro para fazer isso. A carteira é um projeto que me chama muita atenção, porque não tem jovem, né, que vá ali para os 16, 17, 18, que ele não entre em desespero para tirar a primeira habilitação. Sim. Né? Eu me lembro da minha filha que ela, com 16, ela já sonhava, com 17. Quando ela fez 18, a gente tinha que parar a vida. E foi minha filha tem 15 e já está perguntando como é que vai fazer para quando chegar a 18. E foi uma fortuna. Na época, assim, a gente passou, e agora? E foi difícil pagar. Né? Parcelamos no cartão e tinha aquelas aulas todas e que um monte de documento. Hoje você vê projetos que beneficiam a juventude até naquilo que algumas pessoas poderiam chamar de supérfluo, né? Porque assim, vai falar, não tenho carro, mas o jovem ele não quer saber, ele quer ter o direito de dirigir. Por quê? Porque ele também cria ali um motivo para trabalhar, para entrar num consórcio, vai dando propósito para a vida da juventude, né? Eu falo isso porque a gente que tem filho nessa idade, a primeira coisa que eles pensam é isso, é ganhar o dinheirinho, entrar no consórcio, pagar o carro, a moto, né? Então, o governo ele tem pensado para além do Bolsa Família, né? Eu fico muito feliz de te ouvir, você sabe que eu sou evangélica, né? Todo mundo sabe disso. Eu não propago isso também como o meu maior título, porque não percebo assim. Que é uma coisa de fé, né? Coisa tão... Percebo a minha vida espiritual muito minha, né? Sim. E gosto de me relacionar com todo tipo de pessoa. Não gosto de dizer, com fulano eu não falo porque eu sou crente. Ou eu não vou em tal lugar porque eu sou crente. Eu vou a todos os lugares que me convidam, desde que me recebam bem. Né? Se me recebe bem, se tem amor naquele lugar, se eu me sinto acolhida. Então, para mim, fazer parte do NEPT, né? Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos do PT. É muito bom,
porque a gente pode falar da nossa política. Eu já não estou nem como entrevistadora aqui, sabe? Eu já estou olhando para um líder que me inspira muito, né? Um prazer, uma honra muito grande ter você aqui. E ver quanta verdade, né? Quando a gente está no meio dos irmãos, dos pastores, principalmente os pastores assim que estão em comunidades do dia a dia, ajudando pessoas, que estão dentro das penitenciárias, que fazem trabalho de hospital, né? Você vai conversar com eles, são todos eleitores de Lula. E a gente vê que a igreja é isso, né? A igreja é essa política social. A igreja é essa entrega, é essa doação. Né? Então, os nossos irmãos, às vezes, que estão em outras igrejas maiores, até, eles estão confusos. Eu percebo que eles estão confusos, porque o coração do crente, ele arde por política social. Ele arde por ajudar o outro, por entregar. Todo mundo quer fazer uma obra social. Então, se o governo está fazendo uma obra social que, além de tudo, não é a entrega de uma cesta básica só, né? É uma dignidade para aquela pessoa. Porque a pessoa passa a ter acesso a emprego, a oportunidade de estudo, ou seja, ela sai daquela condição de ter que receber uma cesta básica e passa a ter a oportunidade de produzir o próprio alimento, de ganhar o próprio dinheiro, entra na roda viva da sociedade. Porque, vamos contar uma coisa, a gente pode até ser crente, que a gente é, mas a gente quer ter a nossa dignidade, não é verdade? A gente Sim. ora por isso, não ora? Ora para prosperar, ora para Deus abençoar. Aí vem o governo, que cria todos esses projetos para prosperar. Não faz muito sentido, faz. Não faz muito sentido e a gente precisa ser muito grato a Deus por ter uma pessoa como Lula, inspirado por Deus, porque eu tenho certeza que Lula pode receber o Prêmio Nobel da Paz. Que Porque em maravilha, todos os né? lugares que Lula foi, ele sempre pregou que o fim das guerras, sempre foi chamado para conversar com os grandes líderes. E você percebe que, por isso que a gente sempre fala do projeto de país, porque a turma do Bolsonaro, a gente precisa dizer isso, foram lá os primeiros a ir lá para os Estados Unidos. A maior revolução, o próprio The Economist, que é um jornal renomado mundialmente, ressaltou a importância que o Pix é um patrimônio brasileiro. Olha como a gente revolucionou no sistema financeiro. Isso tem incomodado os Estados Unidos, porque é um sistema próprio nosso que foi criado e eles querem acabar. Nós, agora mais recentemente, foi entregue aí o Brasil para a questão do tarifaço, né? As empresas brasileiras, o próprio capital, as próprias empresas, as grandes indústrias estão sendo afetadas por conta da entrega. Quem foi lá entregar? A família do Bolsonaro. Qual é o compromisso patriótico que se fala Deus, pátria e família? Chega e enche a boca para poder falar de Deus, pátria e família. Qual é o Deus, qual é a pátria e qual é a família? A família morta na pandemia, como foi que as famílias ficaram? 500, 600, 700 mil famílias mortas. Pátria, foram integrar a pátria aos Estados Unidos. E qual é o Deus que está acima de todos? Nós não queremos um Deus acima de todos. Nós queremos Deus no meio de nós. Porque o Deus que habita em nós é o Deus do amor, o Deus da justiça, é o Deus da inclusão social, é um Deus que não é do ódio, não é da morte, é o Deus da paz. Então eu acho que o compromisso que nós temos com a democracia está nítido. E cada vez mais, Patrícia, eu tenho uma confiança muito grande no povo brasileiro. Eu tenho uma confiança muito no segmento evangélico. Eu acho que nós passamos uma era difícil com o segmento evangélico. Mas as próprias pesquisas, eu fico muito feliz de estar aqui. Porque o trabalho que a gente tem feito dentro do Partido dos Trabalhadores, por meio do núcleo de evangélicos do PT, por meio do setorial, que está organizado em cada canto do nosso país, são 500 mil filiados. São 16% de filiados evangélicos no Brasil. E são pequenos filiados. São pessoas que estão lá na ponta fazendo o trabalho, defendendo o Brasil. Você já viu algum filiado do PT matando alguém? Propagando a morte? Não tem um filiado do PT fazendo esse trabalho. Então nós vamos, e sem ódio, nós vamos conquistar as pessoas. Porque eu acho que Lula faz uma coisa que nos inspira. Ele é um líder que inspira a gente. Porque em nenhum momento você vê o presidente Lula na arrogância. Ele sempre foi um político que Conciliador, né? fez sempre a conciliação entre as pessoas. E nós não vamos também colocar o dedo na cara, julgar as pessoas porque num dado momento elas não caminharam conosco. Nós vamos atrair de volta. Porque a palavra de Deus diz que nós somos vasos na mão do oleiro. Quando a gente é vaso, volta, né? o bom filho a casa volta. O bom vaso é aquele que... É porque a gente perdeu muito essa cultura
da olaria, né? Que é coisa muito Do antiga, bravo, né? de Do novo. barro que quebra e volta de novo. Mas a gente tem que se permitir a escutar a verdade, a ter comunhão, a ter amor ao próximo. Isso é que me move e que é a mesma, o mesmo combustível que move o presidente. Aqui na Bahia nós estamos fazendo uma revolução. Olha essas escolas que nós fizemos na Bahia, que foram iniciadas no governo do Rui Costa e agora dado continuidade com o Jerônimo. A nova rodoviária, o VLT, o metrô. Nós temos um estado que a mobilidade urbana avançou demais nos últimos 10 anos. Eu mesmo sou usuário do metrô de Salvador, uso, e é um transporte alternativo, um transporte importante, um transporte público importante feito pelos governos do PT. O programa Bahia Sem Fome, ao invés de você fazer privilegiar, nós fazemos muito quando o nosso vizinho viver em comunidade, e as igrejas evangélicas são fundamentais para isso. Nós temos muito que aprender também com as igrejas evangélicas, que é aquilo que você falou, trabalho de ressocialização que é feito para aquele jovem que cometeu um crime e que não precisa ser morto, ele precisa ter vida, precisa ser trazido de volta, e que a igreja evangélica cumpre esse papel, as capelanias que fazem esse papel, a igreja evangélica cumpre esse papel também solidário, e nós transformamos esse programa de solidariedade, que é uma coisa muito peculiar dentro das comunidades católicas, dentro do terreiro, mas dentro também das igrejas evangélicas, nós transformamos no Bahia Sem Fome, que é um programa de... Então, ou seja, nós temos muito o que mostrar para a população e temos muito o que escutar das pessoas para saber delas qual é o futuro que elas querem para o país. Olha, quando eu digo inacreditável a gente conseguir distanciar, de alguma maneira, os evangélicos, distanciar desse projeto de governo focado na justiça social. Independente de presidente Arthur, o projeto está focado na justiça social, na integração das pessoas, não faz acepção de pessoas, que é outra coisa que está lá na Bíblia, né? A Bíblia ela é maravilhosa, é um grande guia da nossa vida, né? E tudo isso está pautado lá. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi extremamente esclarecedor para quem está em casa acompanhar o Pode Eleger de hoje. Corre lá no site da Rede Sempre, tem uma matéria lá, inclusive uma matéria belíssima, com fotos, apresentando aí para você, vou deixar o site aqui, ó, todo o processo do interreligioso, do setor interreligioso do PT, mas a matéria fez um recorte, fala explicitamente, assim, explicando os detalhes de como vocês estão tratando a inserção, né, significativa do segmento evangélico dentro das políticas públicas do PT. Então, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. O programa está aqui de portas abertas. Queria que você deixasse as suas considerações finais. A gente tem mais um minutinho de programa aqui. Para quem está em casa também, deixando aí, olha, o Instagram deles, tá? O Interreligioso. Por quê? Vão surgir dúvidas. Então, o público pode começar a conectar. Como é que participa do NEPT? Conta pra gente rapidinho nesse minutinho final. Eu fico extremamente grato. Assim, esses espaços são importantes para a gente defender a democracia, defender a liberdade religiosa, defender o amor de Deus e saber que fé e política, se feitos com amor, com dedicação, eles farão bem sempre ao nosso país. Então, conheça o nosso trabalho, venha conhecer o trabalho do setorial interreligioso, do Núcleo de Evangélicos do PT e saiba que a gente está pensando no melhor e que você, que está aí assistindo, também pode contribuir com essa história. Mudar o nosso país para cada vez melhor, como nós fizemos nos governos 1, 2, 3, e eu espero que o tetra de Lula venha. Certo, olha, eu vou terminar com o versículo que está em Josué, né? Ó, Josué 1:9. Para você, inclusive, que está nessa luta diária, tá? Para você que está em casa, encher o seu coração de esperança para esse novo tempo que vem chegando aí, para a gente tomar decisões, a gente precisa ouvir Deus, né? E está escrito aqui, ó, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você. Essa é a palavra que todo crente precisa ouvir todos os dias. Deus está conosco. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela audiência. Fica aí, hein? Já já tem mais coisa maravilhosa aqui na Rede Sempre para você.